Está escrito em João capítulo 7, versículo 24 o seguinte: E disse Jesus: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em dias em que tudo acontece muito rapidamente. As imagens passam diante de nós em segundos. As opiniões são formadas em poucos cliques e os julgamentos são feitos quase instantaneamente. A nossa geração foi educada a ver antes de discernir, a reagir antes de refletir, a valorizar o impacto visual mais do que a essência. E nesse cenário tão acelerado e superficial, a palavra de Deus nos chama a parar, a silenciar o coração e aprender a enxergar além da aparência. Jesus foi muito direto e profundamente pastoral quando disse: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus sabia que o olhar humano é limitado e condicionado por impressões externas, enquanto o olhar de Deus alcança o coração, as intenções e a verdade escondida por trás daquilo que se vê. Há uma fábula que observamos na criação que nos ajuda a compreender esta realidade. Trata-se do pequeno inseto, a pulga. A pulga, com suas pernas curtas e com um corpo quase imperceptível, é capaz de saltar até 33 centímetros, algo extraordinário para o seu tamanho. A cigarrinha, ainda menor, consegue saltos impressionantes, alcançando alturas que proporcionalmente superariam edifícios de dezenas de andares se fossem aplicadas à escala humana. Quem olha para esses pequenos seres jamais imagina tamanha força, tamanha capacidade e potência que carregam dentro de si, apesar de serem tão pequenos. Essa realidade nos ensina uma lição espiritual muito profunda. Ou seja, aquilo que parece pequeno aos olhos humanos pode carregar grandeza escondida dentro de si. A aparência não revela o potencial. O tamanho não define a capacidade da pessoa. A forma externa não traduz a força interior. Quantas vezes na vida nós julgamos pessoas, situações e até mesmo a nós mesmos apenas pelo que vemos? Quantas vezes desconsideramos alguém por sua simplicidade, por sua timidez, por sua limitação aparente ou por sua condição social? Da mesma forma, quantas vezes superestimamos aquilo que é bonito, que é eloquente ou visualmente impactante, sem perceber que pode estar vazio de verdade, vazio de caráter, vazio de profundidade espiritual? Nós vivemos em uma cultura que exalta o que impressiona os olhos, mas ignora o que sustenta a alma. Nós somos treinados a valorizar performance, resultados rápidos e imagens bem produzidas, enquanto negligenciamos processos, raízes profundas e crescimento silencioso. Entretanto, o reino de Deus opera de maneira oposta. Ele cresce como a semente, ele trabalha no secreto e manifesta a sua força no tempo certo. O perigo de julgar pela aparência é que nós acabamos tomando decisões injustas, criando expectativas irreais e construindo relacionamentos apenas superficiais. Quando nós julgamos apenas pelo que vemos, corremos o risco de rejeitar aquilo que Deus está usando e abraçar aquilo que apenas parece bom,
ou bonito. E foi exatamente assim nos dias de Samuel. Quando Deus precisou corrigi-lo dizendo, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, o Senhor disse a Samuel: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha, meus queridos irmãos, a reta justiça mencionada por Jesus não nasce do olhar apressado, mas do discernimento espiritual. Ela exige sensibilidade, escuta, humildade e dependência do Espírito Santo. Julgar com justiça significa aprender a ver como Deus vê, a esperar antes de concluir, a amar antes de rotular. Esta breve reflexão nos convida a uma mudança de postura. Em um mundo dominado pela impressão visual, Deus nos chama a viver acima da aparência, a enxergar pessoas com olhos de graça, a reconhecer que há potenciais escondidos, histórias não contadas e forças invisíveis operando no interior de todos nós, dentro de cada um de nós. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez você se sinta pequeno demais hoje, limitado ou mesmo invisível aos olhos humanos. Mas lembre-se, no reino de Deus, o que parece pequeno pode alcançar alturas inimagináveis. Quando nós estamos enraizados na verdade, alimentados pela palavra de Deus e conduzidos pelo Espírito, Deus nos capacita a ir além do que os olhos conseguem alcançar. Que o Senhor nos ensine a desacelerar, a discernir e a julgar segundo a reta justiça. Que os nossos olhos não sejam guiados apenas pela aparência, mas pelo amor, pela verdade e pela sabedoria que vem do alto. Assim, viveremos uma fé mais profunda, teremos relacionamentos mais saudáveis e uma caminhada mais alinhada com o coração de Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.